Começando aí, olá, boa noite, tarde, bom dia para você que nos acompanha aí no Conjuntura Atual, e a gente começa agora mais uma live. Hoje recebendo o presidente de honra do MDB da Bahia, Lúcio Quadros Vieira Lima. A gente vai aguardar ele entrar aí para que a gente possa dividir tela e conversar um pouquinho. Vocês vão entrando aí na live, podem enviar perguntas que a gente, na medida do possível, vai transferi-las para o entrevistado. A gente tem vive um período em que a política começa a se assentar após o fim da janela de migração partidária, e a partir desse momento a gente aguarda a entrada aí de novos players na disputa. Lúcio, ele que organiza o MDB da Bahia, ficou após a crise relacionada às denúncias que Gedel Vieira Lima enfrentou e deu continuidade. Boa noite, Jefferson, Pirata, tudo jóia? Boa noite a todos vocês que vão chegando aqui no Conjuntura Atual. O Conjuntura Atual começou como um projeto lá atrás de lives, está virando um site, já está no ar, mas ainda bem embrionário. Eu sou o Luiz Fernando, quem não me conhece, sou jornalista já há algum tempo atuando na área política, aqui na Bahia, em Brasília, e enfim, voltei a fazer essas lives para a gente debater um pouquinho antes da eleição. Hoje a gente está discutindo, vai receber Lúcio Vieira Lima para essa conversa. Eu vou mandar o link aqui da transmissão para ele entrar na live e a gente dividir tela com ele aqui e saber um pouquinho mais sobre as costuras que levaram o MDB a participar do arco de alianças capitaneado por Jerônimo Rodrigues, né? Liderado por Jacques Wagner e Rui Costa, e acima de todos eles o ex-presidente e pré-candidato à presidência da República novamente, Luiz Inácio Lula da Silva. Aguardando o Lúcio entrar aqui na live para que a gente possa bater papo. Estou nesse momento enviando para ele o link, só para que a gente possa facilitar as coisas. Tá certo? Mandem suas perguntas, a gente terá o maior prazer de encaminhar para ele. Deixa eu ver aqui. Já vou avisar. Lembrando a todos o seguinte: dia 20 agora, depois de amanhã, o Bahia Notícias divulga mais uma pesquisa aí de intenções de voto para governo, presidência da República, e a gente vai analisar numa live também esses números, não deixando, como diz meu amigo Vitor Pinto, a peteca cair. Ele que é do BNews, entrevistou Lúcio recentemente também no podcast Fatos e Opinião. Estou aguardando o Lúcio entrar para que a gente possa conversar. Ele já está online aqui. Eu só vou procurá-lo para adicionar aqui, convidá-lo para a gente dividir tela. E é isso, vocês podem mandar pergunta, a gente vai saber um pouco mais também por que deu errado com a Semineto, o que ele acha dessas articulações políticas na Câmara Municipal de Salvador, com a importância da mudança de lado de Geraldo Júnior, ele que era um aliado de Neto, embora tenha sido bastante independente nas suas duas eleições para presidente. Boa noite, Oscar Lobo, como vai? Daqui a pouco a gente recebe aí Lúcio Vieira Lima, só aguardando ele entrar na live para que a gente possa dividir tela e bater esse papo aqui no Conjuntura. Vocês podem mandar suas perguntas, aí na medida do possível vai transferi-las para Lúcio, né? Aguardando ele aqui, ele que está online já, só esperando ele entrar na live para a gente convidá-lo e iniciar esse bate-papo. Luiz Otávio, Moisés, Simba, Gerson, todos vocês aí, obrigado pela audiência, boa noite, fiquem conosco. A live vai ter uma duração aí de uns 40 minutos, 1 hora, e a gente vai esclarecer alguns pontos aqui com os... Inclusive a situação de Feira de Santana, quero saber dele como é que as coisas estão andando por lá. E saber também qual vai ser o empenho de aliados do MDB na campanha, se vale a pena também discutir e parar para analisarmos
aquilo que foi dito sobre o MDB e o que está sendo feito hoje. Muita gente que criticou o partido, esvaziou, fez movimento para tirar o partido das mãos dos Vieira Lima e agora assediou, e quando perdeu o partido, perdeu a capacidade de se articular com o partido, foi lá e virou a metralhadora giratória para poder criticá-los novamente. Fora isso, a gente tem alguns outros pontos também para analisar, como a eleição presidencial, e saber também como é que vai ficar, como ficam as articulações para deputado estadual e federal. Tá sim, Lúcio. O Lúcio está no WhatsApp aqui, mandando, dizendo que não está online. Entra no link aqui que você vai ver. Tem um pessoal aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, vocês que estão online? Só para eu saber, dá um alô aí, para eu saber direitinho se vocês estão me ouvindo. Aí, Edu, tá na área. Tá me ouvindo bem aí, Edu? Edu que é jornalista também dos bons. Ouvindo bem aí. Lúcio não tá conseguindo entrar na live. Tô aqui aguardando para ver se consigo fazer com que ele participe. Opa, entrou agora. Olha ele aqui, ó. Deixa eu convidá-lo. Convidar. Aguardando o amuleto, comunicação. Opa, Lúcio, conseguimos. Diga, meu querido. Tudo Boa bem? noite. Eu tô apanhando aqui, tomando 1-0 aqui da tecnologia, né? Você não perde. Seu Bahia pode até perder, mas você não perde, Lúcio. Não, alô? Oi, tô te ouvindo. Eu ouço bem. Eu tô tomando. Tá me vendo, me Peraí, que eu vou ouvindo virar bem? aqui. Eu tô. Cadê? Não virou essa zorra, não, de cabeça para baixo? Peraí. Ei, rapaz do céu, um dia eu vou ser novo ainda. Meu filho, desde novinho, mexia com isso. É que meteram a barra. Eu não vou ficar. Diga, pronto, vou ficar segurando na mão. É porque me botaram essa zorra Cadê? aqui, ó. Olha eu Cadê o aqui. ring light? Hein? Eu tô lhe vendo. Tô lhe vendo e tô lhe ouvindo bem. Pronto, deixa eu pentear o cabelo. Penteia bem aí. O óculos Pronto. nem tá fazendo sombra. Como é que Hein? você tá, meu amigo? Me conta aí Graças como a é que Deus, você tá. agora melhor, matando saudade de você, você que deu um tempo aí. Você sabe que você eu acompanhei desde novo, quando você se destacou, inclusive ia a Brasília, etc. Depois teve também no Jornal à Tarde, né? Isso, na coluna ali de Levi, se eu não me engano, né? Uma grata revelação. Eu dizia a você que você tinha um futuro brilhante pela frente, porque você estava resgatando o jornalismo do articulista. Você não queria aquela pergunta objetiva, sim ou não, e correndo contra o tempo para ver quem postava primeiro. Você conversava com a sua fonte e dali você tirava as notícias e verdadeiramente embasada, e não apenas plantações, etc. E eu fico feliz de ver hoje você, além de bonitão, certo? Com essa pinta de Alain Delon, de galã internacional, né? De ver você também fazendo sucesso aí através das suas lives. Obrigado, Lúcio. E você sabe que a recíproca e o respeito é verdadeiro. Nós conversamos muito durante todo o processo que aconteceu aí. Tentaram desgastar bastante você e sua família. E a gente vinha conversando. Aquilo que tinha que ser ponderado e criticado. Nunca me privei de fazer as críticas necessárias e noticiar aquilo que de fato era notícia. Mas penso eu que a gente não pode também virar as costas, e muita gente virou as costas para você. Eu não quero perder muito tempo falando do passado, mas acho importante, Lúcio, você destacar, ou pelo menos fazer uma análise para a gente de como se sente depois de tanto empenho que tiveram para desidratar o MDB, para tirá-lo da mão de vocês, para criticar a Vieira Lima, sua mãe aí, que também foi alvo de uma série de críticas. Sei como vocês são matriarcais,
e como é duro se ouvir o que se ouviu a respeito de sua mãe. Como você se sente depois por tantas mãos que não há muito tempo criticavam, batiam, esperneavam e tentavam agredi-los? Olha, primeiro eu quero dizer que não tem nada de matriarcal em minha família. Nós somos uma família unida, certo? Nós temos uma família que meu pai, Afrísio Vera Lima, deu base, né, para que nós tenhamos o discernimento que a família é a base de tudo. E a família foi um dos fatores que permitiu eu resistir a essas críticas, que, na verdade, eu sempre disse, eu me apego muito a Deus. Eu digo a todos, eu nunca pedi a Deus, Deus, faça isso, faça aquilo. Eu sempre, quando conversava com ele, eu dizia, Deus, me dê a força para eu enfrentar os desafios, me dê a força para eu fazer os enfrentamentos. E é o que ele fez, certo? E eu, com muita resiliência, com muita paciência, conhecendo a natureza humana, né? Eu fiquei tranquilo, esperando, etc. E o que nós vemos hoje, quando eu vejo todo mundo a nos elogiar, todo mundo a nos querer, não tem nenhum sentimento de dizer de revanchismo, apenas o sentimento que isso não se tratou de um processo político, diferentemente do que tentaram colocar a minha pessoa. Tanto é político que não mudou nada. O que é que mudou do PMDB de 4 anos atrás para o PMDB da agora? O que é que mudou de Lúcio Vera Lima para o Lúcio da agora, certo? Então eu continuo no PMDB, Gedel continua no MDB, e, no entanto, aqueles que achavam que, de maneira artificial, né, que nós não queríamos o MDB, desde 2 anos atrás já quiseram, certo? E agora quiseram novamente, e por aí vai. Então, eu não tenho nenhum... Outro dia me perguntaram, numa entrevista, você se sente de alma lavada? Eu não sinto de alma lavada, até porque minha alma nunca foi suja. Eu me sinto como é que a vida é, como a vida funciona, entendeu? Quando sempre fiquei o tempo todo de cabeça erguida, sabendo quem eu sou, o amigo que eu sou, a figura que eu sou, a pessoa que eu sou, o pai que eu sou, o irmão que eu sou, né? O político que eu sou, sem nenhum tipo de constrangimento, sempre sair às ruas cumprimentado por todos, né? E hoje o que eu vejo é aqueles que me atacavam, né? Começou a me elogiar, e depois que toma-se uma posição, começa a atacar novamente, mas sempre diferentemente de mim, né? Que eu não gosto dessa história de off, eu não gosto de plantação de nota. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo na cara. Então, o que é que eu vejo? É muito covardia, né? Ficar falando de maneira anônima. E alguns que antigamente falaram de maneira anônima tiveram que botar a cara para reconhecer os seus equívocos, reconhecer os seus erros e reconhecer, né, que eu, ainda, apesar de não estar disputando, nem quero disputar a política eleitoral, ainda tenho muito a contribuir com esse Estado, a contribuir na articulação política, né, a contribuir com apoio político, e é o que nós estamos demonstrando agora. Lúcio, eu acho interessante que na política, o mundo, na verdade, de um modo geral, não deixa de fazer o seu movimento de translação. E não que haja revanchismo, mas é intrigante como a ferro e fogo, às vezes as coisas são tocadas sem pensar no dia de amanhã. E aí você destrói relações que às vezes podem ser proveitosas lá na frente. Até porque a política é a arte de construir consenso, de fazer a disputa da discussão, do debate, de construir uma sociedade. Você acha que isso já não passou da hora de a gente mudar um pouco a forma de fazer a política? Você tem esperança de que isso aconteça? Olha, primeiro, de minha parte, não tem revanchismo. Eu brinco muito que Deus me fez um ser diferenciado. Mas quando eu digo diferenciado, não é que seja melhor que os outros. Pode ser até que eu seja pior do que os outros. Mas eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa de ninguém, não tenho inimigo, certo? Trato todo mundo bem, não tenho nenhum espírito de vingança, etc. Né? Todo mundo é meu amigo, até porque muita gente pergunta, fulano lhe traiu? Ninguém me traiu. Ninguém trai ninguém. Toma uma opção diferente. E que eu posso dizer, eu não faria isso, eu não faria dessa forma, mas eu não posso dizer
que ele está errado e que eu estou certo. Porque se você for olhar a ótica dos outros, eles vão estar certos e eu vou estar errado. Então, para que ficar nesse debate besta? É melhor eu tocar minha vida como tenho feito, respeitando a todos, principalmente respeitando as divergências. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Pelo contrário, até o casamento, nós temos que pensar diferente para que se estimule o diálogo do casal, né? E que se chegue a um denominador onde cada parte abre mão de pedaços de sua vida para construir uma vida comum, certo? Quando você fala da política, realmente é muito complicado, porque eu vejo as pessoas falarem, porque o PMDB se uniu com o PT, como se eu não tivesse, eles não tivessem se unido em determinado momento com pessoas que eram, não no meu caso, inimigos, mas no caso deles até inimigos. Eu vejo aí cada um defender uma tese de acordo com a sua conveniência. Eu não entendo como é que 2 dias antes da nossa decisão estavam a nos ligar, estavam a dizer o que faltava, etc. E, de repente, né, e volto a dizer, não tem a coragem de falar ao vivo e a cores, certo? Ficam sempre plantando nota, né? Mas eu vejo isso com tranquilidade, porque eu digo sempre, a matéria-prima em tudo é uma só, o ser humano. Quando eu vejo, meu casamento vai ser diferente, não vou deixar entrar na rotina e tal. Como é que vai evitar a rotina? Todo mundo nasce semelhante, todo mundo nasce com fígado, com coração, com rim, etc. Ou seja, com apêndice, todo mundo nasce com o potencial de ter um apendicite. Por quê? Porque tem um apêndice. Agora, se um vai ter apendicite, o outro vai ter um infarto que seja, aí é o rumo que a vida toma, certo? Né? Então, todo mundo nasce, você nasceu com potencial de ter mesmos defeitos meus e qualidade, ou então, mas pode ter qualidade diferente e defeitos diferentes, mas com certeza, defeito você vai ter. Defeito eu tenho, qualidade você as tem, qualidade eu tenho. Não tem muito como mudar, não. Tem não. Eu acho interessante quando você puxa isso do revanchismo, eu concordo com você. Isso daí a gente pode testemunhar, porque com quem você conversa no meio político, essas qualidades que você tem são levantadas e ditas, objetivadas, sem nenhum comprometimento. É muito tranquilo para dizer isso. Né? Nunca lhe pedi absolutamente nada. E não é essa a proposta. Nem eu lhe ofereci. Acho que nós com estamos... certeza. Não é isso? Primeiro, que eu não tinha espaço para lhe oferecer, você não me daria essa ousadia. Segundo, não é do meu feitio oferecer nada. Não é. Mas você falou um negócio que eu acho interessante. Você não é revanchista, de fato não é. Mas você tem boa memória. E isso é importante ser dito. Porque uma coisa é você ficar remoendo uma coisa, uma história. Outra coisa é correr a revelia. Alguém está direcionando metralhadora para você e você não responder como se aquilo tivesse surgido do nada. Você não deixa passar batido. Não, isso aí eu desafio. Primeiro eu quero pedir desculpas porque eu estou vendo diversos amigos, muitas pessoas se manifestando e eu não estou podendo abraçar a cada uma pelo nome quando entra aqui, né? Eu gostaria de, um por um, dizer o nome, agradecer, contar alguma história nossa, porque nessa Bahia eu tenho história com todos os baianos, ou boa ou ruim, mas eu tenho história, tenho passagem, certo? Então, meu muito obrigado para todos aqueles que estão prestigiando e meu pedido de desculpas antecipado de eu não estar me referindo a cada um como eu gostaria de fazer e como eu faço nas minhas lives pessoais, onde eu bato papo com cada um. Agora, veja bem, eu desafio qualquer um me falar que eu agredir alguém. Logicamente, tem político que diz eu não quero briga com Lúcio de forma nenhuma, porque tem uma das maiores inteligências e uma das línguas mais afiadas. Agora, essa inteligência que dizem que eu tenho não é falta de modéstia, e essa língua afiada que dizem que eu tenho também não é falta de modéstia, ela é usada para que eu me defenda, certo? E sempre avisando, inclusive. Se eu tiver que responder alguém que foi grosseiro comigo, eu ligo para aquela pessoa e digo, olha, não se machuque, mas eu vou responder na mesma forma que eu fui atacada. Se atacarem minha família, eu fico à vontade
para atacar a família de quem quer que seja, né? Se atacarem meus amigos, eu fico à vontade, se necessário for, de atacar o amigo de quem quer que seja. Ou seja, eu danço conforme a música. Agora, gratuitamente, eu desafio alguém falar que eu ataquei, esculhambei, seja que termo queira. E se eventualmente eu fiz isso, pode saber que não foi intencional e pode saber que irá junto logo, imediatamente, um pedido de desculpas. Porque eu não acho que compense nada, 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 nada disso. Agora, quando você fala que eu tenho memória, ora, se eu tenho 2 amigos, certo? Se são amigos ali leais, sempre companheiros, sempre juntos, né? Se eu compro um abará, quando divide no meio, né, eu vou dar, olha, não tenho dinheiro para comprar 2 abarás. Comprei um, né? Então eu vou dar metade do abará para um, metade do abará para outro, certo? Né? Agora, se esses amigos, um pega e faz qualquer tipo de maldade comigo que seja, eu vou chegar e vou dizer, quando dividir o abará, eu vou esperar botar o recheio e vou dizer, ó, aqui está o abará para você, que foi sempre correto comigo. E você, eu separei um tomate daquela salada, mas está aqui o tomatinho. Mas ninguém, isso sem nenhum... Jamais eu iria envenenar o tomate ou envenenar o abará. Todos são muito benquistos, adoro gente, adoro fazer o bem, adoro cuidar. E isso eu não estou dizendo de demagogia, não. Quem me conhece sabe disso, graças a Deus. Lúcio, me fala uma coisa. Vamos agora para a política mais objetiva no sentido de decisões. Você já falou sobre isso, já comentou, mas eu queria que você me traçasse um pouquinho do histórico, do panorama que fez com que vocês tomassem a decisão de participar da chapa de Jerônimo Rodrigues. Né? Olha, Tá? Que foi? Como foi essa construção? Não é uma coisa só, obviamente, é uma série de fatores. A gente não quer ser reducionista aqui, mas existem aqueles que são principais que fazem, olha, essa aliança ela é positiva para o MDB, ela é positiva para Lúcio, o projeto da gente. Eu sei que você tem que falar de projeto partidário. Né? Tem um projeto partidário e tem um projeto partidário. Queria saber de você como foi. olha, primeiro que eu quero deixar claro que alguns têm mania de dizer, né, que nós estávamos de um lado e não poderíamos ir para outro, certo? Como se isso fosse algo que nós fizemos de errado. Primeiro, eu quero deixar claro, nós na eleição passada para governo, apoiamos um candidato próprio, lançamos um nome do MDB, ou seja, nós não estávamos no projeto de poder de governo do Democrata, né? Que lançou um outro nome, né? Depois, quando nós apoiamos Bruno Reis, né? Que nós fomos chamados a conversar, etc., em nenhum momento me disseram que apoiar Bruno Reis implicaria num apoio automático a um candidato do Democrata adiante, certo? Não vi no programa de governo do prefeito Bruno Reis, a quem nós apoiamos, nada dizendo que faz parte do programa dele, né, o apoio ao candidato do Democrata. Até porque ninguém faz um compromisso dessa natureza por 2 anos. E se tivesse feito um compromisso dessa natureza há 6 anos atrás, todo mundo sabe que o hoje candidato do União, do Democrata, certo, né, terminou desistindo na última hora de ser candidato, né, deixando os seus pares, etc., tudo de cabeça quente. Então, como é que eu ia garantir ao prefeito Bruno Reis, certo, que iríamos apoiar o candidato dele, se nós não sabíamos, se ninguém podia nos dar a garantia se teria a candidatura ou não, né? Como é que nós podemos, mesmo depois, você fala, decidiu a candidatura, e aí? E agora? Certo? Como é que... Um abraço aqui para Davi 20, botou umas figurinhas lindas aqui, acho que botou umas Paulo Maneira tá aí. Não, mas o Davi especial tá pensando que me inibe com negócio de desenhozinho, certo? Não me inibe não, Davi. Um beijo para você. Um beijo para você, Davi. Fique tranquilo, viu? Um beijo no coração e na sua alma carregada de ódio. Deve estar a serviço de alguém, talvez tenha uma boquinha, né, aí em algum lugar, de algum adversário, esteja mamando um dinheirinho e deve estar ganhando para entrar, para atacar.
Mas fique tranquilo, vocês que estão aí a querer postar, que aí, aqui eu prefiro ficar com o Erazinho, meu amigo Erazinho, botando Lúcio, 1518, esse número que tanto gosto, tanto trabalho fez pela Bahia. Então, eu volto a dizer, não me constava nada disso, certo? De que teria obrigatoriedade. Tanto que eu disse, sempre disse, olha, eu sempre disse o seguinte, nós estamos comprometidos com a reeleição de Bruno Reis em 2024, certo? Independente de qual seja. Por quê? Nós participamos de um projeto onde participamos da elaboração das políticas públicas e onde estávamos participando da execução dessas políticas públicas, certo, né? E na hora, quando tá, é igual aquela história do casal, que quando casa é meu bem, quando separa meus bens, certo, né? Então, na hora, não, as posições que ocupa é fruto do apoio que tivemos. E chegou o prefeito Bruno Reis, né, preferiu, né, demitir os quadros competentes do MDB que foram indicados por nós, né, e se houve alguém que traiu a relação, vamos supor assim, sem considerar esse termo, porque eu disse que eu não considero nada traição, se tomou um caminho que ele achou que deveria tomar, né, não fomos nós. Não fomos nós. Nós tomamos uma posição às claras. Não fizemos nunca reunião em Cafuz de pé de escada, ao contrário. Sempre dizemos na imprensa com toda tranquilidade, com tudo isso. E aí, eu dizia que ia escolher o que era melhor para a Bahia. Como é que eu posso apoiar uma chapa? Então, vamos lá. Nós temos um perfil de chapa que gostaríamos de apoiar. Eu lhe pergunto, quem é o vice da chapa do União? Quem é o vice da chapa de João Roma, certo? Como é que eu vou dar uma procuração para que se escolha alguém, né, antes de discutir o nome, antes de se debater? Que aliança é essa, pelo amor de Deus? Vocês vejam que diziam, as críticas eram, quando se falava o candidato era Wagner, né? As críticas eram que a chapa de Wagner era uma chapa velha, era uma chapa de velho, né? Era uma chapa que não tinha juventude, que precisava renovar, né? Então, quem acreditou nesse discurso poderia ter ali, por causa desta razão, deste argumento, desistir de apoiar essa chapa. Ora, para surpresa nossa, né, o Leão veio para cá, para a chapa de cá, né? O ex-presidente da Assembleia veio para a chapa de cá, né? Onde inverteu-se a média de idade das chapas. Então, quem tinha como critério, né, querer votar na renovação, querer votar na chapa e estava induzido a apoiar cá, quando mudou tudo, como é que faz? Volta para lá, certo? Ou se você anuncia, não tem retorno, entendeu? Por isso que nós esperamos até os 45 do segundo tempo, porque a política baiana se transformou naquela novela, se não me engano, da Odete Roitman. Cada mergulho é um flash, né? Eu Mudava ainda toda acho, hora. eu Hein? ainda acho, Lúcio, que o tempo da política e o tempo da eleição são muito diferentes e que a gente queimou a largada de um modo geral. A gente discutiu o nome, discutiu a aliança e não discutiu o projeto. Tudo bem, inverteu-se a lógica do negócio e agora está se discutindo o projeto, fazendo PGP, Neto também viajando no Estado, mas a gente tem um problema de diagnóstico muito grande. Quais são os principais entraves para o desenvolvimento da sociedade baiana, da sociedade brasileira, da sociedade de Salvador, dos 417 municípios. E eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, também mudando um pouco a prosa. Eu vou e volto, isso é um grande bate-papo. Acho que a proposta da live é isso, a gente pegar os ganchos e ir batendo papo. O MDB sempre foi um partido municipalista. PP e PSD ocuparam espaços e dividiram com o MDB esse mesmo espaço. Na Bahia, especialmente, após anos o MDB tinha grandes desempenhos nas eleições municipais, chegou a ter mais de 100 municípios, a ter a administração, administrar mais de 100 municípios. Isso foi mudando o panorama, o PSD não existia, foi criado, rompeu-se uma aliança, enfim. Você percebe, Lúcio, a necessidade e percebe que nesse campo político agora vocês adotaram e definiram que devem ir, em caso de êxito eleitoral, pelos próximos 4 anos, essa vontade de voltar para uma pauta municipalista,
esse empenho para desenvolver a Bahia em todos os seus rincões. O MDB tem capilaridade em todos os rincões. Embora tenha sido aí bastante prejudicado pelo esvaziamento que tentaram implementar, o MDB ainda tem bastante capilaridade nos municípios baianos. Queria saber e ouvir um pouquinho de você, se você acredita que, primeiro, nesse lado que vocês, nesse campo político que vocês estão agora, há maior possibilidade, maior permeabilidade para se desenvolver essa pauta, se de fato é preciso criar diagnósticos melhores para desenvolver políticas públicas melhores. Olha, em primeiro lugar, quando nós continuamos com a pauta municipalista, porque a nossa crença, o que nós acreditamos, é que o município, da mesma forma que eu acho que a sociedade se inicia na família, eu acho que a política se inicia no município. É no município, e aí Salvador também é um município, é no município que o Estado tem que chegar com a saúde, é no município pública, é no município que tem que chegar com educação eficiente, com transporte, né? Ter ambulância, ter estradas para transportar a alimentação para os distritos mais longínquos, de ter passagem molhada, porque você não atravessa, então você dessa forma o alimento não chega, você levar energia para cada distrito do mais longínquo, para cada município, para que possa se ter energia elétrica, para que possamos dar ao nosso filho um leite fresco, uma carne conservada, né? Até mesmo ter um iogurte para as crianças, etc. Então, por isso que eu sou daquele que tenho fé, tenho uma crença inabalável, que o desenvolvimento só chega para um Estado, só chega para a sociedade, quando nós resolvermos quando nós resolvermos as questões lá da base, lá de cada célula que é o município. Tanto que eu vejo muito falar em IDH. A Bahia tem um IDH tal estado tem um IDH tal. E eu não vejo critérios, né, na política para prestigiar aqueles que têm o IDH mais baixo. Então, sempre aí é um erro da política, da qual eu faço parte também, não me furto a dizer do pecado da política, que não adianta você calçar rua de municípios que já tem 80% das ruas calçadas, quando você... Certo? Assim, o que é que tinha que se fazer? Você tinha que fazer um mutirão para pegar aqueles municípios que não têm uma saúde adequada, segurança adequada, infraestrutura, fazer o tipo de uma compensação, ou seja, trazê-los para aquele patamar. Agora, você vê, em termos de política, e não é de governo atual, é a política que sempre há, estou falando de política, não estou falando de governo, certo? Você vê, muitas vezes, um parlamentar e pedir um carro de polícia, uma viatura, para onde já tem. E você vê isso aí desde governos anteriores, certo? E você vê municípios que não têm um carro de polícia, né? Então, isso aí, por isso que a nossa pauta é municipalista, por causa dessa luta. Agora, me permita só discordar no que diz respeito ao MDB, que nós, nas eleições municipais, né, tivemos um desempenho fraco. Ao contrário, né? Com todo esse ataque, com todas essas ofensas, com todas, muitas vezes, calúnia, plantações, etc., nós saímos da eleição como o quinto partido em número de votos absolutos, ficando atrás do PT, que tinha o governo do Estado, do PP, que tinha vice-governo do Estado e uma máquina de secretarias a fazer obras, etc., nos municípios governados pelo PP, atrás do PSD, que tinha o senador da República e uma máquina forte também a atender os pleitos de prefeitos do partido, e atrás do Democrata, que tinha o prefeito da capital vendendo a expectativa de poder, né? E nós saímos, então, como quinto partido, né, em número absoluto de votos, ficando na frente de partidos importantes como PDT, PCdoB, certo? PSDB, né? PTB, ou seja, tirando esses quatro, ficamos na frente de diversos partidos, PP ou Cidadania, partidos tradicionais ou não, mostrando a força da legenda
mostrando a força da nossa história, mostrando que ainda que tínhamos musculatura e estamos já aumentando essa musculatura, ao não baixar a cabeça, com altivez, com resiliência, fazer os enfrentamentos necessários para que nossa militância não esmurecesse e fosse às ruas e elegesse primeiro, elegesse o prefeito das 2 maiores cidades do interior. Nós elegemos prefeito de Feira de Santana, elegemos prefeito de Vitória do Conquista e outras cidades importantes, como Itapetinga e outras tantas, certo? Então, eu fiquei muito satisfeito. Fizemos 2 vereadores na capital, certo? Elegemos o presidente da Câmara de Salvador, certo? Então, que desempenho é esse? Que diminuição é essa, né? Não, quando eu falei isso, eu me referi ao tempo que vocês elegeram mais de prefeito. Perfeito, mas naquele tempo não tinha esse tanto de partido. Você não esquece que esses partidos que hoje estão aí vieram oriundos do MDB, né? Então, o PCdoB veio oriundo do MDB, PDT, PSDB e tantos outros. E por isso lá atrás, e por último, com a criação de novos partidos, certo? Saíram também do MDB. Então, todos os partidos, é só você ver as bancadas da Câmara, todos diminuíram, cresceu o PSL, porque foi a primeira vez e que já reduziu agora, certo? Então, não é um fenômeno do MDB, é a estrutura política brasileira que é dessa forma, onde se muda de partido como se mudasse de camisa, certo? Então não é o MDB. Eu queria entender uma outra coisa, Lúcio. Queria que você falasse mais uma vez, você já comentou sobre isso, a respeito de Colbert Martins. Ele foi eleito pelo MDB e esses dias teve um almoço. Essa pergunta que ele me fez foi Borega, que é de lá de Feira de Santana, jornalista também, e pergunta o seguinte: o Colbert Martins vai ficar com o MDB no Palanque de Jerônimo ou não? Olha, eu não estou preocupado com o Palanque que vai ficar. Eu fico feliz com ele tomar esse café com o Jerônimo, conversar com esse Jerônimo, que, deixando de lado as questões locais, certo? Ele está reconhecendo que Jerônimo é um grande nome. Tanto é que senta à mesa para conversar. Se fosse um outro, ele não sentava à mesa. Então, qual é a sinalização que ele dá ao sentar com Jerônimo? Inclusive, parabenizou pela escolha do PT do nome de Jerônimo. É a sinalização que, independente das questões locais, onde ele sofre uma oposição ferrenha do PT, ele sabe reconhecer o preparo do candidato. E eu fico feliz, eu não vou, me perdoe, quando nós assumimos o MDB da Bahia, o Colbert, ele saiu do MDB. Por quê? Porque nós fomos já apoiar Luiz Eduardo Magalhães. E aí, qual foi o movimento que fez? Sair do MDB. Ele agora não segue o MDB por quê? Porque nós estamos apoiando o sobrinho de Luiz Eduardo Magalhães, o neto de Antônio Carlos Magalhães. Então, e esses 2 discursos, você pegue, por exemplo, aí o prefeito de Itapetinga, meu amigo querido Rodrigo Age, né? Rodrigo Age tinha como maior adversário o avô dele, Michel Age, o democrata, certo, né? E na figura de José Olímpio, que naquela época apoiava Aleluia, Eusébio Simões, que eram brigas, eram eleições que ficaram marcadas na história da Bahia. E nós, inclusive, a direção, comprava essa briga deles. Fomos a Palanque serem atacados e atacar. Recebemos panfletagens embaixo da porta, etc. E estávamos lá firmes. Era daquela campanha, eu me lembro uma vez que Michel perdeu a eleição, né? Que os democratas iam lá e jogavam Adrianino na casa de Michel. E todos lá dentro assustados e lamentando como é que faz isso e tal. Ora, na hora que precisou fazer aliança para que Rodrigo recebesse o vice do vice do democrata, né? Eu me lembro da resistência que Michel teve. Michel, que é um homem daquela política antiga, como meu pai era, porque antigamente você tinha o debate, fazia os ataques ao adversário e eram rompidos.
Você tinha filhos brigados com pai, sobrinhos brigados com tio, por questão de lado político. Hoje não. Hoje você chama o cara de ladrão, no outro dia ele é seu vice. E você apresenta, sobe no palanque, aqui é meu vice, né? Ah, mas ele não dizia que você é ladrão, que era isso, que aquilo. É, mas esquecemos. Aqui é meu vice, onde a matemática que importa é a matemática da vitória, é a matemática do voto, né? Então, com todo o constrangimento, o que é que acontece? O terminou fazendo essa aliança e nós apoiamos essa aliança. Nós que sofremos fomos vítimas daquela oposição ferrenha que um tinha pelo outro, né? Então, naquele momento, foi conveniente entender o que se imaginava ser que não se entendia, né? Então, isso depende, eu volto a dizer, do momento, dos interesses, mas, acima de tudo, dos interesses locais. Quem não se lembra, por exemplo, do velho Colbert Martins? Velho Colbert Martins era daquele MDB, daquele tipo Ulisses Guimarães que lutou contra os cachorros, contra a ditadura, contra isso, né? Fosse falar junto ao velho Colbert Martins, esse baluarte da política inigualável, ele, Chico Pinto, ali oriundo de Feira de Santana, como tinha Elton Soares, Pedral Sampaio e tantos outros, fosse falar em marchar com o DEM, né? Jamais, nunca acreditariam nisso, entendeu? Mas, em determinado momento, a política evoluiu e hoje nós temos uma geração subsequente, né, batendo palma para essa aliança, certo? Então, eu não vou... Hein? Você não acha? Um colega jornalista fez essa análise outro dia, eu acho interessante. Vou jogar para você fazer a análise. A política, ela tem um campo que é um pouco extremado, um pouco não, um campo extremado, que é o da direita. Você tem a PL hoje, representado pelo PL hoje. Você tem o campo da extrema esquerda, que é a PSOL, PCB. E você tem a política no centro ali, que sempre vai um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, onde você tem, quando você reúne as massinhas de modelar, que você pega aquelas massinhas coloridas e junta, você acha que vai ficar uma cor bonita, fica tudo cinza, meio opaco, fica todo mundo mais ou menos da mesma cor. Você percebe que a política está um pouquinho assim também, porque quando a gente fala dos velhos, do velho MDB, do velho PSD, da Arena, aí fala do PSDB lá no início dos anos 80, que era um partido de esquerda, o PT, o PCdoB, que é um partido centenário. Hoje você começa a olhar os movimentos, PSD, PP, é muito mais o grupo político que está ali na frente que diz para onde ele vai do que a própria essência partidária, né? Então, a gente vê coisas como o AGE apoiando o Neto, o PT dialogando com a turma que era do DEM, né? O próprio Otto com o PT é uma aliança que no começo dos anos 2000 era impossível de prevermos e hoje a gente vê que tem afinidade, tem alinhamentos muito grandes, né? Então, você percebe esse movimento mesmo de... Tá um pouco cinza, Olha, né? Tá todo mundo mais ou menos naquele mesmo campo. Não, isso é fruto também da globalização. A política mudou no mundo todo. Você teve governos na Europa, governos no Oriente caindo por mobilização internet. Você teve partidos, como na França teve, recém-formados que ganharam o governo, como teve aqui no Brasil, né? Através da internet, um partido novo elegeu o presidente da República. E a maior prova do que você disse é que o presidente, uma vez eleito, ficou quase seu governo todo sem partido político. Só se filiou ao partido por causa dos prazos eleitorais, certo? Né? Então, não houve nem compromisso nesse sentido. Eu acho que não tem mais essa história de direita ou esquerda, até porque antigamente você identificava as bandeiras. Então, você tinha Arena e PMDB, certo? Né? MDB na época, etc. Depois virou PDS, virou tudo mais. Então, o que acontece? Você tinha a oposição ao governo militar com as bandeiras da redemocratização, a bandeira das diretas já, a bandeira da anistia, certo? E por aí vai. Eram bandeiras claras, certo? Né? E aí sim, podia dizer esquerda, né? E você tinha a direita, que era aquela da censura, que era aquela de não permitir o debate político, aquela da extradição e por aí vai, né? Então, você tinha efetivamente um choque de ideias.
certo? Depois disso, quando começou o pluripartidarismo, e que começou, de certa forma, reduzido, mas foi se aumentando, eu vou beber alguém aqui, viu, gente? Me perdoe porque secou. Tem gente que fala, você fica de guti-guti porque eu faço um barulho, eu não sei beber água sem barulho. Quando eu bebo, faz guti, guti, guti. Então, não é, me perdoe. Aí o que acontece? Você, depois de com tantos partidos políticos, certo? Como é que você tem? Você tem hoje, se eu não me engano, não me falha a memória, já estou velho, já estou faltando um ano para virar idoso, né? Você tem 36 ou 37 partidos políticos já para descobrir a disputar uma eleição. Como é que você tem 37 ideologias, 37 bandeiras? Se você for perguntar quais são as bandeiras de cada um, né? Aí nós vamos votar sempre a bandeira que o PT defendeu, né? Logo depois do pluripartidarismo e para atacar a ditadura. É o fim da corrupção, certo? Né? É você defender mais recursos para o social, para os descamisados, como se dizia, certo? Os mais pobres, os mais necessitados, etc. Né? E aí termina isso virando bandeira comum, porque quem é que pode ser contra, né? Os descamisados? Quem é que pode ser contra de ajudar os mais pobres, os mais humildes? E nesse aspecto, aí nós temos que reconhecer os méritos do presidente Lula. Não me venham, a gente está discutindo aqui política, governo, etc. Né? O presidente Lula pode ter todos os defeitos, e eu disse aqui que todo ser humano tem defeitos, mas tem virtudes. Mas ninguém de sã consciência pode dizer que o presidente Lula não trabalhou para os mais humildes e mais pobres. Foram centenas e centenas de propostas, como Bolsa Família, como o FIES, certo? Todo brasileiro tinha uma motocicleta que chamava de Pokémon, todo mundo tinha sua geladeira, todo mundo viajava de avião, certo? Então, começou a dar dignidade à classe menos favorecida. Não existia... as mulheres acabaram com o candeeiro, porque começou, através do programa Luz para Todos, a levar iluminação aos mais distantes locais. Né? As mulheres deixaram de ter a questão de carregar, sair para andar com o filho de um lado, pendurado na cintura, e um pano na cabeça para ir buscar um feixe de lenha, certo? Porque tinham um acesso a um gás, se não barato, mas mais justo, e por aí vai. Então, nós temos que dar o mérito. Houve exagero? Houve. Foi exagero pessoal? Foi exagero partidário? Pô, num país dessa grandeza, certo? Né? Então, é humanamente impossível você tal. E aí, eu acho graça quando é de um lado, né? É um absurdo. Você veja que outro dia saiu uma história do senador que foi pego com o dinheiro no ânus, certo? O partido dele expulsou? Não expulsou. Foi condescendente com isso, certo? Depois teve outra vez que foi reportagem do Fantástico, etc., em que um deputado fez uma pirâmide que deu um tombo em tanta gente. O partido expulsou? Não expulsou. Então, o que nós não podemos ter é essa falsidade de dizer expulsa para um, expulsa para outro. No meu partido ele serve, no outro partido não serve, e por aí vai. Eu me lembro que esse mesmo partido, quando aquela moça chegou lá, atacou o Supremo, aí descobriram que era afiliado a esse partido, e foi uma expulsão sumária, certo? Sumária. Então, não dá mais para isso. O PMDB tem seus defeitos? Tem, certo? O PT tem seus defeitos? Tem. Por favor, Lúcio, não vem defender esse PT, não, está aqui. Eu não estou defendendo o PT e todo mundo pergunta, que eu gosto de responder tudo. Eu não gosto de deixar, eu lamento porque eu não gosto de deixar nenhuma observação sem resposta, mas vou ter que deixar. Mas essa aqui é interessante, porque falar, você capitaneou o impeachment, como é que você era contra o PT, a favor? Eu capitaneei o impeachment de Dilma. Eu não capitaneei o impeachment do PT, certo? Né? Nós fomos contra
a presidenta que naquele momento não tinha uma boa relação com o Congresso. Mas ali foi um impeachment muito mais político, como todos são, do que pedalada fiscal, né, Lúcio? É muito difícil até hoje explicar tudo. Eu gostei do que você disse. Achei sensacional essa afirmativa, que foi um impeachment muito mais político, como todos são, certo? Então, quando você afirma isso, ora, todo impeachment tem um lado político, não tem jeito. E eu lhe digo o seguinte, se você tem alguma Mas é golpe, na sua análise, é golpe? Vamos lá. Se você tem alguma pedalada, ou que nome seja, né? Há 7 meses, 6 meses de um fim do governo, por exemplo, não compensa fazer o impeachment. Por quê? Porque você já vai ter eleição. Então, aí a política termina, né? Você tendo que ter paciência, certo? Né? E permitir que aquele governo chegue ao fim, porque é muito pior se tivesse uma eleição para depois ter nova eleição, né? Ou seja, o custo para o país, etc., seria muito maior. Então, tudo tem uma componente política. E essa componente política é provocada, não é simplesmente porque um partido é de oposição a outro, porque se aquele partido é de oposição, né, logicamente, a maioria contra determinado governo foi construída porque aquele governo errou, aquele governo pecou, ou com pedalada, ou com bicicletada, ou com velocipada, ou com alguma coisa, certo? Sabendo que você sabe hoje, vivendo os tempos atuais, você acredita que foi uma decisão assertiva a retirada da ex-presidente Dilma? Olha, para aquele momento. Não, veja bem, não tem, eu acho que foi uma decisão assertiva. Por quê? Porque você. E aí é uma coisa que nós entramos. Quando você está no caminho seu, na sua batida, chega lá na frente, tem uma bifurcação para a direita e para a esquerda. Aí você toma a direita. Chega na hora, você cai no buraco, né? Aí você diz, ora, aqui não foi correto, não foi a medida, o caminho mais certo, porque eu caí no buraco. E se você tivesse ido, você saberia se você tinha pisado numa mina e explodido? Você saberia que poderia ter caído no abismo? Então, são certas perguntas, me perdoe, certas colocações que não dá para saber, porque eu não sei. Eu não sei. Se você fala que mas o país isso, o país aquilo. Como é que estaria o país se continuasse daquela forma que estava, de desunião, de lado A e lado B, de os ânimos, coisas, onde não houve, onde não se pregou, certo? A pacificação, onde não se pregou um discurso de união para salvar o país, certo? Aí é complicado falar assim. Eu plantei um pé de si na fazenda, tem 15 anos, não colhi nada até agora. Peguei uma sementinha de si, abri a pozinha, plantei e adubo. Certo? Oh, né? Ronan E eu estou até hoje dizendo, se essa semente desse fruto, eu colheria isso. Não sei o que é. Porque o si e a palavra e a página em branco aceitam quase tudo. Mas, Ronan Grise, a gente não passa perrengue, não. Aqui a gente pergunta do passado, do presente e do futuro. Pode ficar à vontade, mas a gente não se priva de perguntar o que a gente pensa em perguntar, não. Não estou criticando, não. Você não, pode estou perguntar respondendo tudo. a um Ronan Grise aqui. Edu Schell, jornalista também, filho do grande jornalista Walter Schell, pergunta aqui, Lúcio, você acha que existe uma rachadura entre executivo, legislativo e judiciário na esfera nacional? E qual o risco dessa possível rachadura para a democracia, caso haja essa rachadura? Não, olha, rachadura você não tem dúvida nenhuma, porque você, infelizmente, você tem disputa de poder, você tem vaidades, tem tudo isso, né? Então, e logicamente, você não pode comparar. O Brasil antes tinha um Ulisses Guimarães, o Brasil tinha um Tancredo Neves, o Brasil tinha mesmo sendo de direita, como se fala, tinha um Petrônio Portela, tinha um Jarbas Passarinho, certo, né? O próprio Centrão, à época, tinha um Roberto Cardoso, se eu não me engano, você tinha o Marco Maciel, você tinha o Aureliano Chaves, né? E a política mudou como? Infelizmente, e eu também fiz parte dessa coisa, mudou com diminuindo, certo? Não mandou aumentando. Então, falta grandes estadistas para que possa chamar a responsabilidade. Eu fui presidente da reforma política, né, da Comissão da Reforma Política. Não saía do papel, porque não tinha alguém
que conseguisse ser o para-raio daquilo e que se confiasse. Não tinha como um Ulisses Guimarães que falou, não, vamos que o doutor Ulisses ele é o avalista, vamos que Tancredo Neves é o avalista. Quem era o avalista da reforma política, certo? Não tinha. Então começava a ter interesses partidários e com 30 e tantos partidos, era tal. Aí surgia, vamos lá, todo mundo critica fundão, financiamento público, etc. E diz, é um absurdo você ter financiamento público. Quem quiser se eleger, se eleja com seu dinheiro. É o que se dizia, é o que se diz. Aí, vamos lá colocar, então, que cada candidato usa seu dinheiro para se eleger. Aí começa, né? Ora, mas só vai se eleger rico, né? Vai terminar os mais pobres não tendo representação. Vai terminar os negros, que pelo débito que existe da sociedade com ele, não tendo representação, os negros, os afrodescendentes, certo? O índio não vai ter representação. Então, como é que você resolve isso, né? Se não pode, o candidato não pode colocar dinheiro, se não tem dinheiro público, certo? Aí você coloca o limite, né? Mas mesmo colocando um limite, termina sendo tal. Então, é complicado. Não é. Nós estamos evoluindo, nós somos ainda até uma democracia relativamente nova, que vai ter que se aperfeiçoar, e nós temos o custo disso. Até chegar, por exemplo, no ponto que a democracia americana chegou, veja quanto tempo, quantos problemas tiveram, certo? Não é assim da noite para o dia que se resolve tudo. Então, diga. Se pararmos para analisar a política, a institucionalidade dela, ela tem um tempo que é diferente da dinâmica social. A sociedade muda mais rápido do que a política. Até porque a política reflete a sociedade. Então, nem sempre esse tempo vai ser o mesmo. Né? De que está acontecendo na sociedade hoje, ela vai refletir, talvez, daqui a 2 eleições na política. Né? Não porque precisa a mudança nada. na política existe. Agora você traz 2 elementos que eu queria que você falasse um pouco mais. Você acha que, como alguns defendem, o ex-presidente Lula e pré-candidato à presidência da República Lula ainda é, ou se um dia foi, um dos últimos estadistas aí que se inspiram e se espelham nesses que você se referiu? Olha, eu lhe digo quem seriam os outros? Eu lhe digo com toda certeza que o presidente Lula e o Bolsonaro também é o restante, o residual de líderes populares. Antigamente, nós tínhamos uma Uni forte, onde da Uni saíam Zé Serra e outros grandes líderes. Nós tínhamos um OAB atuante, onde o OAB foi que comandou o impeachment de Collor, certo? A cassação, onde OAB sempre saía em defesa da sociedade. Nós tínhamos a ABI da mesma forma, Associação Brasileira de Imprensa, né? E terminou essas entidades, vamos dizer, que defendiam a sociedade civil, né? Nós tínhamos sindicatos que se fortaleceram, etc. Então, com isso, você terminou empobrecendo a política no que diz respeito a líderes populares. E terminou a política sendo tão marginalizada, tão criminalizada, certo? Que ninguém quer ser político. Porque eu acho interessante, a pessoa tem... Você vai ser político. Você se elege. Então, você virou ladrão porque você se elegeu deputado. Aí eu lhe pergunto, você chega lá, faz alguma coisa, sei lá, manda uma banda na eleição, etc. Você é jornalista, ou você é médico, ou você é advogado, ou você é agrônomo, ou professor. Existe um start que diz, se elegeu, apertou o start, você, a partir de agora, você vai ser normal você cometer certo deslize, ou que nome seja, etc. É a estrutura que você tem. Eu lhe digo o seguinte, eu tiro como exemplo o pugilista Popó, meu amigo querido, a quem eu amo de paixão. Né? Popó se elegeu a primeira vez levando num carro, num caminhãozinho, onde chegava no município, levantava o cinturão de tricampeão mundial. Era orgulho de todos, todos votavam nele. Ele terminou como primeiro suplente, mas que, devido às questões políticas, terminou assumindo o mandato quase na sua totalidade. Né? Na outra eleição, já não queriam o Popó tricampeão. Queriam o Popó que desse a banda de música, entendeu?
Queria o Popó que eles tivessem acesso, o eleitor, para pedir um telhado, para pedir isso, para pedir aquilo. Você pega o Tiririca. O Tiririca começou com 1,5 milhão de votos, se não me engano, ou 2 milhões, não sei. Na última eleição, está com 400 mil, certo? Então, o que é... Agora, em termos de legislativo, o legislativo é o poder que se permite a população protestar. Por que se permite? Porque você tem 513 deputados e, se eu não me engano, 83 senadores, certo? Se você volta na 81, você fez um dedinho assim, não sei, né? Não. Hein? Não, pode falar. Pode se você elege a onça peteleca, certo? O macaco Simão, né? Ou outro qualquer, você elege um de 513, ou 10 de 513, ou que eleja um protesto, cada um em seu estado, são 27 de 513, que não vai mudar, né? Pela minoria que é, certo? Não vai mudar a relação, a questão administrativa e política do país, né? Agora, se você elege um executivo e para protestar, esse protesto vai se transformar em pesadelo durante 4 anos, que é o tempo da nova eleição. Você tem que lembrar que aquele que você elege para executivo é quem vai comandar a educação de seus filhos, a educação pública nos próximos 4 anos, a segurança pública nos 4 próximos anos, a educação nos próximos 4 anos. Agora você imagine uma segurança pública ruim, sem investimento, etc. Nesses 4 anos, imagine quantas pessoas morrerão, certo? Quantas pessoas sofrerão assalto, atentados, sequestros, o que seja, por causa de uma brincadeira de protestar, né? Então, é isso que é. Mas, indiscutivelmente, o Lula é um dos últimos, ele junto com o Bolsonaro, certo? É um dos últimos líderes populares. Eu lhe pergunto, tá aí os diversos partidos querendo criar a terceira força, esperar a terceira força. Cadê que a terceira força não surgiu? Você tem até nomes bons, certo? E a terceira força não surgiu. O próprio MDB tenta viabilizar Simone Tebet. Vocês sempre advogaram, o PMDB, liderado por Gedel e por Lúcio, vocês dois, sempre advogou, vocês advogaram, que deveria se ter um candidato a presidente. Eu lembro sempre que vocês normalmente disseram que vocês precisavam ter um representante, pelo menos no primeiro turno. E esse comportamento, eu volto a dizer, na eleição de Zé Serra, que Rita Camata foi vice dele, quando se perdeu a eleição, o PMDB se agregou ao PT, certo? Por causa de cargos, etc. E nós dizíamos, não, nós não temos autorização do povo para nos agregar. Quando Gedel foi ser ministro de Lula, foi depois que, na outra eleição, ele foi em praça pública para dizer que, naquele momento, estava aliançado com o PT. Na hora que o povo reelegeu, inclusive com uma eleição, uma votação substancial, ele ali teve o endosso do povo, o endosso dos eleitores, no sentido de que pudesse fazer a transição, pudesse fazer a mudança. E aqui foi assim quando Gedel foi candidato a governador, foi assim quando elegemos João Henrique prefeito. Na última eleição, nós colocamos uma candidatura a governador. Agora, logicamente, você, e isso as esquerdas antigamente faziam muito, colocar candidatura de protesto. Ora, você coloca candidatura de protesto, né, em determinados momentos, etc. Mas você tem que ter projeto político. Não adianta eu ficar protestando e não fazer aliança. Por quê? Quando é que se faz uma aliança? Quando é que se faz uma coligação? Quando nós não conseguimos, nós que eu digo, não é o PMDB, quando os partidos políticos não conseguem viabilizar, criar as condições políticas para uma candidatura própria. Então, você vai dizer, ora, se eu não posso ter candidatura própria para implementar 100% do meu programa de governo, eu vou fazer uma coligação onde eu posso implementar, participar da implementação de 20% do meu programa de governo e tentar influenciar, né, em outros temas, em outras discussões, certo? Aí o que é que ocorre? Qual é o mal aqui no Brasil? Que a coligação
termina virando cooptação. Você termina empregando quadros do partido, né? Que depois não vão querer perder o seu emprego, né? E muda completamente, certo? Porque as leis eleitorais dá margem a isso, dá margem a um Política é governador ser... negócio, né, Lúcio? Política é Hein? negócio, Lúcio. Política é negócio e virou emprego. Você falou tudo aí. O Olha, cara que se elege deputado, ele quer continuar sendo deputado, perfeito. porque é o emprego dele, vira emprego. Isso é a dificuldade da reforma política, porque quando chegar Aí, lá, que vai... inclusive, para votar pautas mais sensíveis, que eventualmente podem ir de encontro ao que se tem naquele momento como popular, né? São comprometidos, porque o cara não quer perder o voto. Então o cara não vai dar. Olha, eu me lembro, quando eu era deputado, as piores pautas eram as pautas corporativas. Por quê? Estava cheio ali a galeria e dizia cada voto você recebia palma e um prejuízo para o país de tantos milhões. Porque a pessoa não ia observar o que é que aquilo implicaria para o tesouro, etc. Queria apenas os aplausos da galeria, certo? Então, isso aqui eu falo com toda tranquilidade, eu cometi equipes, eu não sou esse santo nem esse coisa, não. Eu estou lhe mostrando que, na verdade, eu digo sempre, eu agora não sou político, eu agora sou analista político, eu sou comentarista político, sou colega de vocês, não sou jornalista. Bem-vindo ao nosso mundo. Exatamente. É mais fácil, viu? Não, porque a gente... Então, eu não tenho problema de falar as coisas. Eu aqui, quando eu critico um lado, eu critico o outro também. Eu não estou tomando o lado de quem quer que seja. Eu sei os defeitos que uma coligação tem e sei um defeito que as outras duas coligações têm, com toda tranquilidade. A grande coisa, Lúcio, o grande barato nisso tudo é que, tanto para ser político dentro da disputa da política eleitoral, ser político dentro das estruturas partidárias, ou ser analista político, a gente precisa se preparar um pouco melhor, todos nós, para exercer as nossas funções. Eu percebo que tem uma dinâmica aí pautando as relações que está fazendo com que todo o nível vá baixando. E isso é ruim em todos os sentidos. Não ajuda, não contribui para o debate. Mas veja bem, isso aí eu lhe digo que não é na política nem só na questão de imprensa. Eu estou falando de modo geral. Eu volto a dizer, isso é a questão da matéria-prima ser humano. Quanta gente critica que se aumentou o número de universidades e que termina saindo profissionais incapacitados, etc., e por aí vai. Tem uns que defendem o exame da OAB, outros são contra o exame da OAB. Então, é muito complicado. Em toda a profissão, em todo o setor, todos devem se preparar mais para prestar melhores serviços, certo? Né? Agora, nós entramos no mundo da internet, um globalizado, que todo mundo tem que entrar, porque senão fica para trás, certo? Né? E você termina entrando no copia e cole, pesquisa no Google, o Google virou cultura, né? Antes, você tinha que ler livro para ter preparo. Hoje não. Hoje não precisa. Você vai pegar, vai para um advogado, na mesma hora ele loga no Google ali e sai a jurisprudência de tal caso, sai isso, sai aquilo, certo? Então não é a política, o político, a imprensa, o jornalista, é a vida que virou correria. Não estou fazendo aqui propaganda de Rui Costa, não, de correria, certo, né? A vida virou essa correria mesmo, virou uma competição enorme, onde no jornalismo, por exemplo, a competição é para quem coloca no ar a notícia mais rápido e depois disputa. Eu coloquei às 17h20, você colocou às 17h21. E com isso, perdeu... Não, e isso, inclusive, perdeu a capacidade de se apurar. E aí termina saindo notícias equivocadas, fake news, o que seja. Né? Uma notícia equivocada, isso eu tenho advogado essa tese, viu, Lúcio? Eu acho assim, essa dinâmica que você falou está correta, mas existe uma coisa que é a notícia equivocada, a notícia declarativa, que o cara ouve você aqui e sem nem depurar o que ele lhe disse, ele vai copiando aqui. Falei, Lúcio Vieira Lima, na tarde de hoje, falou isso, e solta lá. Então, ali não tem a fake news, é aquela notícia produzida com interesse de lesar.
Porque quando a gente começa a falar, eu tenho insistido nessa tecla bastante, porque eu vejo muita gente utilizar do subterfúgio da fake news e ela está se tornando um pouco banalizada. E fake news é uma coisa muito grave, muito séria. A gente está saindo de um processo de pandemia em que muitas pessoas morreram por conta de fake news. Em Mas última instância, elas morreram por causa de fake news. Então, assim, poxa. Até porque a internet é muito mais competente para destruir do que para construir. Certo? Sempre, o Né? clique vai ser maior. Eu E brincava aí o quando que trabalhava no acontece? Bocão News, Você... só uma observação, eu brincava quando trabalhava no Bocão News, que eu conversava com você, por exemplo, conversava com outros líderes políticos, e aí ficava lá uma semana matutando e escrevia 2 laudas de matéria, analisando o cenário político. E chegava lá e tinha 1.500 cliques, 1.500 cliques. Aí escrevia lá, Anitta posta bumbum não sei aonde, é 1 bilhão de cliques. Então, assim, Lúcio discute problema de segurança pública na Bahia e propõe um monte de solução. Lúcio tinha 1.000 cliques. Lúcio diz que a segurança pública na Bahia é um desastre. 1 milhão de cliques. Não precisa nada. O meu Instagram, eu tenho certeza que eu fui um dos primeiros a criar o estilo participativo, no caso, do dia a dia no Instagram. Né? E como eu observei isso? Eu estava em Brasília, aí botava relatando um projeto tal, 1 clique. Aí botava fazendo um bife à milanesa, 1.000 cliques, certo? Né? Ou seja, a minha atuação como cozinheiro era muito mais importante, muito mais observada, né, do que o exercício do meu mandato. É como o BBB. Então, a vida dos outros termina sendo mais interessante do que a responsabilidade que ele tem no exercício da sua atividade, da sua profissão, certo? Né? Porque aquilo talvez seja uma terapia. Então, a pessoa tá. Hoje você tem o F Bahia. O F Bahia é o quê? É o FBI via Instagram. Você quer saber alguma coisa? Aí você vai e descobre se o cara rompeu o namoro porque limpou todas as fotos e isso e aquilo. E você descobre tudo pelas redes sociais. E agora, na imprensa, o que sempre teve, que é o verdadeiro absurdo, e vocês, jornalistas, se cobrem em relação, é a questão do título. Né? O título é uma coisa linda, maravilhosa, certo? Porque diz tudo ao contrário do que é a matéria. E quando você vai reclamar, o jornalista diz, não fui eu não coloco o título, quem coloca é o editor. E você fica órfão para onde reclamar. Então, agora, eu falo, certo? Eu exponho, eu tenho tranquilidade para fazer a crítica, certo? Né? E não tenho receio de receber as críticas também. Então, isso é uma coisa muito comum. Só que enquanto né, a imprensa, você briga com radialista, com dono de jornal, que seja, você não sabe o que é, todo dia tomar porrada. E você vai responder no seu Instagram, no seu isso, no seu aquilo. Né? Se eu pego para protestar, um exemplo assim, se me fazem uma acusação, eu para protestar, né, eu saio nu para chamar atenção, para dizer que eu sou inocente. Sabe qual vai ser a manchete no outro dia? Não vai sair que eu saí nu para mostrar que eu sou inocente. Diz, Lúcio enmaluqueceu porque é culpado disso e daquilo. E sai nu pela rua. Então, é muito complicado. E isso, o jornal. Eu não estou criticando aqui, volto a dizer, não estou criticando, estou dizendo como é fato. O jornalismo na faculdade, eu acho que a primeira aula que vocês recebem, né, é dizer o que é que dá audiência. Então, a matéria negativa dá muito mais audiência do que a matéria positiva, certo? E aí... O negócio jornalismo, em sua grande maioria, Lúcio, ele hoje é financiado de 3 formas. Ele é financiado pela iniciativa privada, que cada vez mais direciona sua parte comercial para suas próprias redes sociais e investe nos seus próprios canais de comunicação, porque ela já percebeu que ela consegue dialogar com o seu público-alvo de uma forma mais eficiente dessa forma. Você tem o crowdfunding, que é aqueles financiamentos coletivos, e você tem os governos, o poder público. Se você tem esses 3 elementos
e parte dele está relacionado à quantidade de cliques, e a quantidade de cliques está relacionada ao falar mal, você não contribui também para o desenvolvimento de um jornalismo ruim. Eu não estou fazendo aqui uma crítica ou aliviando, passando pano. Estou falando só como as coisas funcionam. Então, assim, é como aquele candidato a vereador numa cidade que ele só consegue se eleger se ele pagar a conta de luz, se ele der o botijão de gás, se ele trocar o telhado do eleitor. Aí você fala, pô, a política não melhora. Tá, tudo bem, mas você tem toda a equação que tem o corrupto, tem o corruptor. Não existe corrupto sem corruptor. Não, não é exato, não existe corrupto sem corruptor. Eu vejo, já vi gente ser condenada por compra de voto, mas eu não vi ninguém ser condenado por venda de voto. Como é que eu vou comprar uma mercadoria que não existe no mercado? Eu quero ver você ir comprar um jegue no supermercado. Nunca vi jegue vendendo em supermercado, certo, né? Então, agora, na hora que você comprar um jegue no supermercado e for crime vender jegue, é porque alguém cometeu o crime de anunciar um jegue no supermercado. Senão você não tem como comprar, certo? Né? Então, isso aí é realmente muito, muito complicado e a gente tem que ter parcimônia, um pouco de parcimônia, antes de sair acusando, aquela história que Jesus Cristo fez com Maria Madalena com muita propriedade. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Não acha ninguém, né, para atirar a primeira pedra. Eu costumo dizer que na política muita gente procura santo e não existe tanto, são todos humanos. E existe humano que é pior que o outro. Perfeito? Normal? É por isso que você tem pessoas, se não existisse humano pior do que outro, melhor do que outro, ou diferente que outro, aí era clone, entendeu? Não teria graça. Né? Agora eu quero aproveitar também, mas não só um minutinho que é importante isso, porque minha mulher deve estar assistindo, eu estou aqui, minha filha, estou na rua, mas estou aqui, né, trabalhando na live, para não pensar que eu estou fazendo farra. Já vai dar 20 horas. E isso não é gravado, não, que ela pode estar pensando que eu combinei com você para ter um Vale Night, né? E estou aqui na rua. É Luiz Fernando que não está deixando eu chegar em casa para lhe dar um beijo e para dizer que eu lhe amo. Pode dizer por aqui que certamente vai chegar até ela. A nossa audiência hoje foi mais do que qualificada e boa parte dela de pessoas queridas por você, que lhe querem muito bem e que estão deixando aqui os seus recados. Lúcio, a gente vai se encaminhando para o final, que você precisa chegar em casa para dar um beijo no esposo. Quero lhe agradecer aí, o projeto é novo, eu sei que você tem um tempo corrido. Faltou uma série de outras coisas que eu preparei aqui para a gente conversar, mas oportunidade não faltará. Então a gente volta a conversar mais adiante, num cenário um pouquinho mais claro. E eu queria saber de você, assim, para a gente dar uma arrematada, qual a sua perspectiva aí para os próximos dias da política? O que se deve fazer? O que está no horizonte? Quais são as tarefas estabelecidas para você aí, para que possa construir um projeto, tanto de eleição legislativa para parlamento estadual e federal, quanto no executivo? Olha, eu pessoalmente não sou candidato, eu saí da vida pública eletiva, certo? Eu dei uma frase que todo mundo dá risada quando eu digo, é mais fácil eu sair nu do que ser candidato a qualquer eleição, certo, né? Aí o pessoal fala, o perigo de você sair nu, Lúcio, é o assédio que você vai sofrer, que vai todo mundo correr para olhar, olha Lúcio nu, que gracinha, que fofura. Então, capaz de ser eleito, viu? Você, se fosse isso, ia ter muito voto. Mas a expectativa que eu tenho, primeiro, nós temos que definir. Então, se os defensores da tese de que Lula puxa Jerônimo, né? E tem os defensores da tese que diz que Bolsonaro puxa Roma, então quer dizer que o segundo turno vai ser entre Jerônimo e Roma, porque não tem ninguém para puxar o candidato do União. Inclusive que está vindo uma situação que vai ser muito ruim. Qual é a situação? O presidente do partido, o Bivar, né, já colocou, é candidato a presidente da República. Como é que vai ficar o palanque aberto? Ora, se você não apoia o presidente do seu próprio partido, né, quer dizer o quê? Que o presidente não é bom candidato, certo? Que você
acha que não é uma figura que mereça o apoio, né? Além do mais, e se o presidente, com isso, ficar trincado, brigado, etc., como é que vai ser a liberação, por exemplo, de fundo eleitoral para aqueles que, dentro do próprio partido, terminarão ficando contra a candidatura dele? Então, são coisas que vai terminar essa história de palanque aberto, aquilo que todo mundo sempre disse, prejudicando muito o candidato. É a história de quem está caindo no abismo, pede uma mão, se chega uma mão, ele, né? Agora, se ele pede uma ajuda e chega 10 mãos, ele não vai saber qual é a que pega. Então, e aí termina caindo, porque não vai ter em quem ele confie para puxar. Então, a expectativa é que, efetivamente, e como a história determina, exista, assim que ficar claro ao eleitorado baiano que o Jerônimo é o candidato de Lula, e aí conteste o prestígio que Lula tem na Bahia, né? E que aí conteste que Lula poderá acabar com a fome no país, que Lula poderá diminuir o preço do combustível, o preço do gás de cozinha, e ele terá o discurso de que eu fiz, certo? Porque aquilo que eu disse anteriormente, o pobre andava de avião, o pobre comia carne de primeira, o pobre tinha TV por assinatura, o pobre tinha até geladeira de vinho, certo? Tinha em casa, né? Então, com tudo isso, vai ter, o pobre formou seus filhos na universidade, né? Então, com tudo isso, o Lula vai ter condição de dizer, eu fiz, eu sei como fazer de novo, certo? Então, essa que é o grande trunfo, né, do candidato Jerônimo para essa eleição. E, por sua vez, o trunfo do candidato Roma é o Bolsonaro dizer, né, que ele é contra que defende a manutenção de determinados valores, etc., etc., que é a favor do armamento e tal, que tem os seus seguidores, certo? Né? Então, caso ocorra isso, eu tenho a impressão que o candidato do União poderá não ir a segundo turno, ficando polarizado a candidatura de Roma e de Jerônimo, proporcional lá, puxada pelo grande embate entre Lula e Bolsonaro. Tá sem som. Melhorou aí? Agora estou ouvindo. Agora continua sem som. Não ouve nada, né? Agora estou ouvindo. Tá ouvindo agora? Tô, meu bem. Foi? Agora. Tá me ouvindo bem? Bem, não, mas agora estou, porque deu uma parada, mas estou ouvindo. Pronto, fala tô aí. ouvindo também. Diga. Pronto. Então, na sua tese, Neto, hoje, do jeito que está órfão, de palanque nacional, deve ficar fora do segundo turno? Não estou dizendo que deve, estou dizendo que pode, certo? Né? Há uma diferença. Mas poder todo mundo pode, pô. É isso, mas poder pode todo tudo, mundo pode, né? mas por exemplo. Não, me permita, mas eu jamais, eu não posso dizer que eu chegarei a 1,90 m, que eu poderei chegar a 1,90 m, certo? Né? Porque eu vou ficar com o meu 1,60 m. Então, tem coisas que aí, eu lhe digo, por exemplo, o Jerônimo, esse já está no segundo turno. Por que já está? Porque o PT, ele tem pelo menos 30%. Foi assim na eleição passada, quando o Haddad foi para o segundo turno no Brasil, quando ninguém conhecia Haddad, ao contrário, ficavam acusados da administração ruim. Aí o Haddad chegou na Bahia, teve 72% dos votos e Rui Costa teve 77% dos votos. E além do apoio de Lula, você tem o fato de Rui Costa ser um governador excelentemente avaliado. O que vai se discutir aí é a capacidade de transferência de votos, que, na verdade, sempre houve essa transferência, certo? O que tem de um lado, o candidato do União dizendo que não vai se nacionalizar a campanha, como ele tivesse a capacidade de evitar isso, certo? Né? E, do outro lado, dizer que vai ter voto casado,
ele com Lula, etc. Ora, a força do Lula é tão reconhecida, tão fortemente assimilada pelos baianos, que os próprios candidatos do União, quer seja candidato a senador, quer seja candidato a governador, insistem em afirmar que votam em Lula. Que palanque Aí aberto é esse? Hein? vocês tiveram isso quando racharam, aí tiveram um período de disputa contra o PT, de no interior você entregar o santinho lá e o cara falar, mas é 13, o cara, não, é Não, 15, não, não não. quero. Olha, veja bem, nós do MDB, na eleição de 2010, fizemos o palanque duplo e não deu certo. Perdemos a eleição, porque no meio do caminho foi declarado e viram que não tinha palanque duplo, que o candidato de Lula era Wagner, não era Gedel, certo? Então... Deputado Sandro Regis nos acompanha aqui, eu acho que ele diverge da sua tese, viu? não, Líder Sandro da Regis, oposição. ele entrou tem 20 minutos. Ele entrou atrasado, certo? Né? Então, ele não pode dizer que ele diverge porque não viu minha tese. Mas Sandro Regis, eu aproveito para falar que é um grande parlamentar, um grande amigo, com certeza será reeleito e com uma grande votação. Né? Eu quero muito bem a Sandro Regis, a sua família, ao pai dele, etc. E até porque eu sei separar. Eu sei separar divergências políticas, né, de amizade pessoal, de admiração pelo trabalho de cada um. E Sandro Regis é esse que, se fosse do MDB, eu não teria vergonha nenhuma em pedir voto para ele. Pediria com toda tranquilidade. Agora estamos em projetos separados, em projetos diferentes. É por isso que eu desejo a Sandro muita sorte pessoal e péssima sorte política para que o Jerônimo ganhe a eleição. Justo, só para a gente arrematar, a MDB trabalha hoje com base para fazer quantos deputados estaduais? Vocês fazem essa conta? Fazemos e eu faço essa conta e você, se quiser ir no partido, eu apresento os candidatos e, diferentemente daqueles que ficam a chutar, né, você coloca a votação e vai. Então, nós faremos de 2 a 3 deputados federais, com certeza 2, lhe garanto, não há hipótese de fazermos menos de 2, né? E eu não quero afirmar que com certeza 3, porque não é uma coisa que seja absoluta, mas com grandes possibilidades de fazermos 3 deputados. Eu digo até que com mais de 80%, 90% de possibilidade. Mas como eu não posso dar garantia, então nós vamos ficar naquele jargão que faremos de 2 a 3, certo, né? Isso. Deputado estadual, nós faremos com certeza 3 deputados, né? Querendo partir para o 4º deputado, que eu acho também que conseguiremos. Então, faremos de 3 a 4. Agora, vale lembrar que hoje é hoje. Existe uma palavrinha entre hoje e o dia da eleição que chama-se campanha e que todo mundo, né, desconsidera. Eu vejo muita gente dizer, filiei tantos candidatos. Não filiou candidato nenhum. Você filiou pessoas que muitas vezes até para fazer me engana que eu gosto, porque prometeu que iria filiar candidatos a tais partidos para atrair aquele partido, dizia, ora, você se filia aí, é só para eu dizer que filiei tal candidato, que na hora H não vai ser candidato, até porque manter uma candidatura é muito difícil, é muito complicado. Você até lá tem pressão da família, pressão de amigos, falta de recurso e tantas coisas que mais desestimulam do que estimula ter uma candidatura. Mas nós faremos de 3 a 4 estaduais e de 2 a 3 federais e faremos também o vice-governador da Bahia, que é do MDB, o nosso Geraldo Júnior, que vem dando um show. Você não imagina o quanto o Geraldo Júnior fez bem a campanha de Jerônimo. Ele fala fácil, ele brinca, ele é sorridente, é simpático, ele é vereador, ele está levando ao interior da Bahia o compromisso, da mesma forma que quando Lula foi presidente, todo mundo tomou consciência que qualquer brasileiro podia chegar a presidente. Se o torneiro mecânico chegou, por que não pode ser um jogador de futebol? Por que não pode ser um artista, o que seja, certo? Então, Geraldinho está levando a toda a Bahia que os vereadores, que são a base da política,
qualquer um pode ser deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador e presidente da República. Então, isso está servindo para estimular a militância, estimular os políticos a pegarem pela mão de Geraldinho e dizer: vamos juntos, você vai ser vice-governador, Jerônimo será o governador e teremos um vereador, né, junto com Jerônimo à frente do Executivo. Lúcio, muito obrigado. Quero agradecer a todos que participaram. A gente está aqui, de fato, lisonjeado que muita gente participou, muita gente comentou. A audiência é mais do que qualificada. Quero mandar um abraço aqui para Fued Mídia, Karine Freitas, Alexandre Delis, Marlon Pata, Abrantes Notícias, a Cláudia Maria, que sempre nos acompanha aqui nas lives, o Igor Araújo, e tem mais gente aqui, eu vou puxando: Adriana Neves, Wagner Maciel, Marlon, Marcos Aurélio, Almir Melo, Eric Dias, Luiz Leandro. Um grande abraço, Lúcio. Até a próxima. Obrigado. Aí me perdoe, certo? Você fez uma deselegância comigo. Eu disse que não poderia abraçar a todos porque não cabia, e você sai abraçando a cada um. Quer dizer, o pessoal meu vai dizer... abraço, abraço, o pessoal vai dizer agora... o Almir Melo, o Fued e tantos outros companheiros queridos, né? O Tiaguinho lá de Irecê, agora vai cada um dizer que eu que não quis mandar o abraço, eu que não quis mandar o beijo, uma vez que você mandou. Então, eu peço desculpas a quem está me assistindo por essa deselegância do Luiz, né? E dizer a todos vocês o que eu digo sempre que eu tenho oportunidade. Muito obrigado a cada um, muito obrigado à Bahia. Eu sou sempre devedor, principalmente pelo voto que deram em mim e que permitiu. Em algumas vezes eu sou ser instrumento da mão de Deus para levar a iluminação, para levar o asfalto, para levar água para aqueles que mais precisam e mais necessitam. E quero dizer que não precisa estar no mandato eletivo para ser político e para fazer o bem, certo? Para ajudar as pessoas. Eu mesmo sem ser deputado, sem ser vereador, sem ser deputado estadual, federal ou o que seja, eu estou à disposição dos amigos para juntos ir a lutar pelos direitos do cidadão da Bahia em especial, né? Muito obrigado, um beijo no coração de todos e viva a Bahia, viva o Brasil. Obrigado, Lúcio, um abraço.